resolver um problema, sai da aula, vai no shopping, os caderninhos estão na bolsa. Nesse caderninho, você fazer alguns registros de observações importantes. Sabe o livro de ocorrência que a portaria do prédio tem, que as empresas têm? O livro de ocorrência ele fica quietinho lá, ele só vai ser aberto e usado para ser escrito alguma coisa nele quando houver uma ocorrência. Então, você está lá, você abriu o caderninho daquela turma no início do ano letivo, pode abrir agora, e nunca é tarde. E você registrar as ocorrências, que sejam positivas ou negativas. A gente faz isso no diário de classe, no verso, normalmente, ali tem um espaço onde você vai descrever a matéria que você deu e você pode escrever alguma coisa daquele dia. Mas não é espaço suficiente. No caderninho seu, você vai ter as suas anotações, seus apontamentos. Hoje, o aluno José, ele chorou enquanto a gente fazia uma prática em sala de aula. E eu identifiquei ao conversar com ele que ele chorou porque o cachorrinho dele morreu. Né? A gente resolveu isso assim, 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 assim. Registra esse negócio. Porque são esses registros, palavras o vento leva. O dito pelo não dito, todo mundo esquece. Então, quando você tem um registro, você chega ao final de um bimestre, de um trimestre, de um semestre ou de um ano letivo, você pode compor um relatório para você, no final do ano, poder conversar com os pais, como é que foi a evolução daquele aluno, os enfrentamentos que ele teve, como foi resolvido. Você tem também um relatório bem conciso do teu entendimento, para quando você for argumentar com o pai, com a mãe, sobre alguma necessidade do aluno, você tem um registro do que aconteceu. Isso é um diário, é como um diário de bordo que um comandante de navio registra todos os dias o que aconteceu. Né? Isso é a caixa preta. Isso também é um excelente material para blindar o professor se houver uma possível reclamação. Um pai vai na escola para conversar com você, para saber como está. Esses pais vão ficar maravilhados ao verem que a escola ela tem, no caso, o professor do seu filho, tem essa atenção desse acompanhamento. Não é um caderno para você relatar críticas aos alunos. É um caderno para que você possa ter um histórico crítico da tua ação docente, das tuas percepções. Né? E isso ajuda muito quando, por exemplo, a escola é demandada por um psicólogo, por um neuropediatra, ou por um pediatra que peça um relatório da escola para poder compor um laudo específico para uma necessidade qualquer, um TDAH, um autismo, ou qualquer outra necessidade que aquele especialista, antes de laudar, vai pedir a opinião de outros profissionais que lidam com aquela criança. Então, eu não sei como vocês pensam sobre isso, mas ajuda muito ter esse tipo de registro, sabe? Não deixa... o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não deixe que a tua ação docente se limite a cumprir hora-aula e cumprir programa curricular. Você tem que... Você está lidando com 25 seres humanos diferentes e pequenininhos em formação. Você está lidando com a ponta da lança de 25 famílias diferentes. As crianças são altamente reagentes ao ambiente onde elas crescem, onde elas são educadas. Em atendimento infantil, tanto eu, que sou psicanalista e já atendi crianças, hoje eu não atendo mais, eu passo para minha esposa, porque ela é neuropsicóloga especializada em atendimento infantil, inclusive de crianças com necessidades especiais, como autismo e outras. Até porque nosso filho caçula ele tem autismo e nós acabamos nos especializando muito nisso. A gente percebe nas nossas conversas, a gente tem um consenso de que o atendimento infantil obrigatoriamente passa pelo atendimento dos pais, em conversas com os pais também, não só com a criança. Não adianta você trabalhar uma criança em consultório ou em sala de aula e o ambiente no qual ela volta e fica 24 horas lá, esse ambiente não muda. Ninguém vai ser curado num ambiente onde adoeceu, um ambiente doente que a fez adoecer. Né?
E a gente percebe que mudanças mínimas em rotinas, em comportamentos, em hábitos, em costumes. Às vezes você muda uma vírgula na rotina da família conversando com os pais e a resposta vem em uma semana. Olha, doutor, doutora, o meu filho mudou muito depois que a gente passou a fazer daquele jeito, depois que a gente mudou isso, depois que a gente pensou naquilo. As crianças elas copiam o que elas veem, os atos, e elas reagem ao ambiente. Então, veja bem, ter esse registro eu acho muito significativo, porque a gente vai falar agora aqui de materiais que são materiais diagnósticos, né? Então, você ter o teu registro faz parte desse diagnóstico. Você não é só um Google que é consultado lá e dá uma resposta. Você não é uma máquina de respostas. Você é uma educadora, você é um educador como professor, como professora. E a sua responsabilidade é conduzir pedagogicamente esses seres humanos pequenininhos ainda, essas almas, né? Conduzirem a um futuro mais brilhante possível que eles puderem ter. Você faz parte da saúde emocional, você faz parte do sucesso profissional, você faz parte da construção desse ser humano como professor. Quanto ele é entregue a você até o momento que você o devolve para os seus pais. Isso é muito bonito, é muito nobre. Então, eu estava falando que nós temos um nível inconsciente, nós somos também, que é um conjunto de conteúdo, de coisas que estão guardadas e que a consciência não tem acesso. Mas essas coisas, elas gritam até serem ouvidas, elas emergem, mas elas não emergem a nível consciente de entendimento por quem tem esses conteúdos ou de percepção por quem está observando essa pessoa. Emergem através de comportamentos, através de ações, reações, sentimentos, manias, sintomas físicos, sintomas comportamentais, neuroses e tantas outras coisas, né? Então, é sempre um conteúdo inconsciente que estimula o nosso ser como a gente é. Também há um outro nível de entendimento do que a nossa mente, que é um nível pré-consciente. É quando a gente transita entre a consciência e a inconsciência, sem ser estritamente inconsciente, mas que foge do campo da consciência, mas podem ter acesso ao mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês muito característico. Você imagina você imagina que eu estou, gente, perdão, o meu cachorro está latindo, porque acho que é alguém fazendo alguma entrega aqui em casa, mas eu vou continuar aqui. Se não der para ouvir direito, me avisem, tá? Então, você imagine que eu estou na praça de alimentação de um shopping e eu acabei de comer um combo lá de uma hamburgueria, ou comi uma pizza, ou até jantei ou almocei. E em seguida eu vou ao cinema com a minha família. Eu acabei de me alimentar. E ao chegar na fila do cinema, eu estou vendo as pessoas com pacotes de pipoca na mão, refrigerante, o cheirinho da pipoca. Eu não estou com fome, porque eu acabei de me alimentar, mas inconscientemente pode surgir em mim um desejo de comprar pipoca, porque eu cresci desde a infância aprendendo que cinema combina com pipoca, com refrigerante e que se assiste o filme comendo a pipoca. Então, isso é um transitar entre a consciência e a consciência, e inconsciência. Conscientemente, eu não preciso daquela pipoca, mas inconscientemente eu desejo aquela pipoca. Então, ali eu vou oscilar da seguinte forma. Não, eu quero a pipoca, está cheirosa, mas eu não vou comer porque eu estou sem fome, eu acabei de jantar ali na praça de alimentação. Mas ao mesmo tempo eu posso sucumbir, porque eu desejo, mas uma pipoquinha, ser tão bom. Não é porque a pipoquinha não é pela fome, é pelo aprendizado e o desejo de ter aquele prazer do sabor da pipoca e o ato de levar a pipoca à boca, porque eu estou dentro do cinema. Então, esse é só para dar um exemplo de como seria esse trânsito entre a consciência e a inconsciência. Tá? É esse pré-consciente. Também existe um nível consciente. Agora eu estou conscientemente falando com vocês.
né? No qual os conteúdos e os mecanismos, as percepções internas que eu tenho também as externas, são conhecidos e representados em pensamentos, em palavras, em desenhos. Calma, que agora é importante. Guardem isso. Crianças não são adultos. Crianças não se expressam conforme os adultos. Adultos se expressam através de fala, verbalização, argumentação, narrativas. Nós somos seres que nos comunicamos muito através de fala, diálogo. Crianças não. Crianças não vão verbalizar, não vão ficar em narrativas, em argumentos, em debates. Você já viu uma criança virar para um pai e falar: pai, precisamos discutir nossa relação? Não existe isso. A criança não vai se manifestar assim. A criança vai se manifestar através de comportamentos. Podem ser comportamentos positivos ou negativos, podem ser comportamentos neutros, como apatia, silêncio, como a Luana, acho que a Luana citou sobre o aluninho que não respondia às respostas da prova, embora soubesse o conteúdo, por perda de apetite, por baixa de imunidade. Crianças também vão sempre se expressar através de algo que é um espelho da vida da criança. Brinquedos, brincadeiras, desenho, coisas lúdicas, jogos, atividades. Crianças vão sempre se expressar através de cores, de lápis de cor, giz de cera, pintura. Enfim, crianças vão se expressar de forma lúdica, é o que a gente chama de ludicidade. Em consultório, a gente sempre lida com crianças através dessa ludicidade, jogos, brinquedos, papel, canetinha, desenhos, bonequinhos, e ali as crianças vão... Toda brincadeira da criança é uma réplica da realidade. Ela vai levar o seu inconsciente para a brincadeira. Meninas, quando brincam de boneca, de panelinha, elas estão copiando o que elas veem em casa, o que elas veem vovó, mamãe fazer. Meninos, quando brincam de carrinho, eles estão copiando o que elas veem do seu papai no cuidado com o carro, nas coisas e no dia a dia. Enfim, esse nível consciente para a criança vai se manifestar através de desenhos, de manifestações artísticas, massinha, enfim, uma série de coisas que é bem diferente dos adultos. Então, a ludicidade é muito importante. Que horas são, pessoal, por favor? 3 minutos para 1 hora. 3 minutos? Isso, 3 minutos. Muito obrigado. As técnicas projetivas referem-se ao momento em que é solicitado que o assistido, no caso a criança, represente, faça representações, desculpa por esse F no maiúsculo, um desenho, por exemplo, tá? Então, esse momento em que você pede o aluno para fazer um desenho sobre alguma coisa, você já está usando uma técnica que ela vai se projetar, né, para você chegar a esse conteúdo inconsciente, latente, que normalmente a criança não tem acesso, nem você. A Luana, no exemplo que ela deu, ela descobriu a raiz do problema do menino porque ela ligou para a mãe, mandou uma mensagem para a mãe. Agora, vamos supor que a Luana não tivesse esse canal de comunicação com a mãe. Olha que sinuca de bico. Como é que a Luana saberia que aquele menino estava passando por esse problema? Ela não resolveria isso tão rápido. Ela precisaria de tempo, através dessa ludicidade, né, para que ela descobrisse a causa. No entanto, fica o ensinamento. Acolhimento sempre resolve muita coisa. Para nós adultos, eu falo muito para pacientes, olha, se resolve muita coisa do jeito que o mineiro faz. Um cafezinho, um pãozinho de queijo, um dedinho de prosa. É dialogando, como diz o ditado, é conversando que a gente se entende. Diálogo. Diálogo não é discussão. Eu falava isso essa semana. Discussão, você vai para a etimologia, é confronto de ideias. Se eu estou confrontando, eu estou indo de encontro, não estou indo ao encontro, né?
Então, são ideias que vão de encontro uma com a outra. Discussão é conflito, são ideias opositoras. Diálogo é troca de informação, troca de conhecimento, compartilhamento de ideias, troca de entendimentos. É diferente de confronto. E nós precisamos discutir menos, dialogar mais. Nós podemos usar essa frase como cura para as relações matrimoniais, de sociedade, societárias, profissionais, e dizer, olha, me desculpa, eu não quero discutir com você, eu quero dialogar com você. E há uma diferença significativa nisso. Às vezes discutimos com os nossos alunos e não dialogamos com eles. Para dialogar, eu preciso aprender a ouvir, porque se eu não ouvir, eu não entendo o que se passa na cabeça e no coração do outro. Eu preciso... Por que eu tenho que ouvir? Porque eu preciso diagnosticar. E com uma criança, não se dialoga através de palavras. Criança é muito monossilábica. Com crianças, a gente dialoga através de brincadeiras, através de ludicidade, através de desenhos, através de pinturas, através de jogos. E é assim que se expressa. Lembro que no meu curso, quando eu cursava psicanálise, uma professora dando aula sobre esse conteúdo, ela se lembrou de um caso clínico que ela atendeu de um menino de 5 anos e passou a ficar muito calado, reprimido, depressivo, e a mãe e o pai o levaram ao consultório dela. E lá ela identificou algum problema que ia além das questões que os pais podiam ver, e ela pediu ajuda de um amigo especialista que recebeu a criança e entregou para a criança brinquedinhos. E esse amigo identificou que o menino pegou um lobo mauzinho, um lobinho, né? Da história mesmo do conto de fadas, e pegou a Chapeuzinho Vermelho. E o menininho, ela contava que o menininho brincando, um menino de 5 anos, já entrando na fase de piniano, onde ele assume a identidade de gênero do pai. E um bom modelo de pai, um bom modelo de mãe, um lar adequado, equilibrado. Mas na brincadeira, o menininho, ele na brincadeira, naturalmente, o menininho, aquele profissional perguntou, quem é você na brincadeira aí? Você é quem? Você é o lobo ou a Chapeuzinho? Ele, não, eu sou a Chapeuzinho. E aquele profissional identificou já uma inadequação e falou para ele assim, você é o Chapeuzinho? E deixou o menino brincar. E como é que é a brincadeira do lobo com o Chapeuzinho? Me conta a história. E o menininho, com toda a sua inocência, pegou o lobo mau, e pegou o lobo, né? E pegou a bonequinha que representava a Chapeuzinho, e os dois eram amigos, né? E os dois se abraçavam, e muitas das vezes ele ia com a Chapeuzinho para beijar o lobo, mas beijava o lobo na região, na onde seria a região da genitália do lobo. E com o tempo aquele profissional identificou e descobriram. Esses pais saíam para trabalhar e eles não tinham com quem deixar os meninos, eram 2 filhos que eles tinham, e deixavam esse de 5 sob a guarda do mais velho de 12 anos. E o mais velho de 12 anos, por causa de suas funções sexuais, sua testosterona e tudo mais, ele impunha ao pequenininho que fizesse sexo oral nele. E foi descoberto isso dessa forma. Enfim, então vocês vejam, através da ludicidade, a criança brincando, ela sem perceber, contou uma história dentro do que ela era a vivência dela. Eu tive um atendimento de uma criança que houve êxito, graças a Deus, e chegou aos 8 anos de idade, trazido pelos pais, e era uma criança que estava desenvolvendo pânico em fazer os trabalhos escolares. Quando a mãe pedia a ele que fizesse o trabalho de matemática, ele entrava em choro, em prantos. Quando a professora na sala de aula pedia que fizesse um trabalho de ciências, que respondesse a um dever, o menino entrava em prantos na sala de aula. E eles não sabiam por quê. Uma professora identificou, passou para a mãe, né? E
E a história clínica, na conversa com os pais, era de que esse menino ele não se adaptou muito bem a uma escola anterior, e migraram ele de escola, transferiram ele para outro colégio, onde essa professora, nesse novo colégio, identificou essa reação do menino e contou para os pais, e os pais falaram que acontecia o mesmo em casa, e, portanto, levaram o menino para terapia. Eu me lembro que, assim como eu aprendi no curso de psicanálise sobre psicoterapia infantil, levei lápis de cor, giz de cera, papéis, e começamos a brincar, a desenhar, e ali se estabeleceu um diálogo lúdico. E um dia eu perguntei para ele: você topa desenhar a sua escola? Eu mudei de escola. Então desenhe a escola antiga. Aí ele desenhou uma baleia, um desenho de baleia. Eu tenho esse desenho guardado em algum lugar. Mas quando eu peguei o desenho da baleia, eu falei: isso é a sua escola? Ele falou: é. Eu falei: mas você desenhou um tubarão. Eu não vi uma baleia, eu vi um tubarão, porque ele desenhou com dentes pontiagudos. Baleia não tem dentes assim. Eu falei: mas você sabe por que a baleia sua tem esses dentes? Não é dente de tubarão? Olha a explicação que o menino de 8 anos me deu. É porque a baleia, ela é um bichinho dócil. Embora ela seja grandona, ela não faz mal a ninguém. A baleia é mansa. Só que essa baleia, ela tem dentes de tubarão. Ela machuca, ela fere. Olha que esse foi o desenho que ele fez em relação à escola dele, a escola antiga. E eu pedi a ele: então agora faz um desenho da escola atual. Ele desenhou uma floresta, várias árvores. E por que você desenhou uma floresta? Porque a floresta ela protege a gente, ela traz oxigênio, ela dá sombra, ela traz abrigo para os passarinhos. Olha só, ele está falando de acolhimento o tempo todo. E embora as árvores sejam diferentes umas das outras, todas elas vivem em harmonia. Gente, olha o que ele desenhou da escola nova. E foi justo a escola onde a professora teve a preocupação de chamar os pais para comentar sobre essas reações de trauma, de pânico que ele estava tendo mediante a cobrança dos exercícios. Aí eu chamei os pais para conversar. E os pais, aí a mãe contou para mim: olha, eu troquei o meu filho de escola porque ele lá na anterior, ele não queria ir mais à aula. Ele chorava que não queria entrar, ele ficava triste. Eu acabei trocando. E houve uma situação que eu fiquei muito chateada, porque eu soube que a professora nessa outra escola queria, às vezes ele não, ele demorava para fazer um dever e tudo mais, alguma disciplina que ele não conseguia, e ela era muito rígida na cobrança. Aí eu, conversando com ele, ele explicou para mim e para a mãe que houve momentos em que a professora, inclusive, foi rude até fisicamente, de sacudir o menino, de gritar com o menino. Então, aí você entende o primeiro desenho da baleia com dente de tubarão, que é um ser que, embora grande, porque ele, como é que uma criança de 8, de 7 anos vê um adulto? Como um gigante. Eu me lembro que eu morei em Brasília na década de 80, meu pai foi transferido para lá, e eu estudava num colégio público aqui em Nova Iguaçu, o Venina Correia Torres. Eu tenho boas lembranças daquele colégio. Minha tia era professora lá, inclusive. E eu me lembro que quando eu voltei, eu fui para Brasília com 9, voltei já um adolescente com 16 anos. Um dia eu fui visitar a escola onde minha tia trabalhou, irmã do meu pai, onde eu estudei. E eu me assustei, porque para mim a escola era muito maior do que a que eu estava vendo aos 16 anos. Meu Deus, isso aqui para mim era uma rampa enorme, a escola era gigante, mas aí eu caiu a ficha, a escola não era gigante, eu que era pequenininho para a escola. Então, como que uma criança de 7 anos vê uma professora como um ser gigante, como uma baleia, por exemplo? Mas o que a criança espera de uma professora, mesmo sendo gigante como uma baleia? Que seja um ser dócil, que não faça mal para ninguém, que não seja um predador. Mas qual foi a experiência dela com essa professora na escola anterior? Que, embora fosse um ser que ela esperasse proteção, era um ser que lhe feria. Agora, olha a leitura que ela faz no desenho da escola atual, de um lugar acolhedor, que protege, que faz sombra, que tem abrigo para os passarinhos e seus ninhos. O passarinho é ele como criança.
que embora as árvores fossem diferentes, as crianças fossem diferentes, as professoras fossem diferentes, havia ali um lugar para todo mundo. Então, essa experiência é muito rica. Então, essas técnicas projetivas referem-se ao momento em que é solicitado que o assistido, que no caso o aluno de vocês, ele vai fazer representações do seu dia a dia através da sua vivência pessoal, usando desenhos, brincadeiras, ludicidade e tudo mais. Tá bom, pessoal? Vamos em frente, então. Através da análise desses materiais produzidos pelo aluno, é que a gente identifica as características sobre ele. Você pode, por exemplo, vamos formar pares, você vai jogar em dupla. Não, professor, eu não jogo em dupla, porque sempre que eu jogo em dupla, eu fico triste. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Por que sempre? Essa palavra sempre é muito forte. Por que sempre que você joga em dupla, você fica triste? Olha a posição do corpo, cabeça baixa, testa franzida, revoltado. A criança faz muito isso, né? Isso é uma revolta profunda. Tem algum problema. Às vezes é uma criança cujo pai, cuja mãe, cujo irmão, cujo tio, cujo avô, sempre que estão em duplas, impõem coisas, traz dor, traz sofrimento. Joga essa bola direito, você não sabe fazer gol não, cara. Poxa, mas você mole. Ó, meu filho, você não sabe arrumar seu quarto, isso e aquilo, você deixa seus brinquedos. Pai e mãe têm que cobrar as coisas dos filhos, sim. Mas, às vezes, essa cobrança vem de um jeito que a criança se sente menosprezada, diminuída, desfavorecida, né? É um jogo desigual. Então, vamos em frente. Gente, está dando para entender? Dá um oi aí, alguma coisa para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Eu tinha levantado a mão um pouquinho antes, né? Quando estava falando sobre as crianças se expressam de várias formas, né? Por desenho, por algumas coisas. O meu filho, quando ele era menor... primeiro, eu ouvi o senhor falando, né? Que tanto o senhor já sabia desde a aula passada, e a sua filha atende. Sua filha minha, sua esposa atende, né? Crianças, né? O meu é atípico porque tem TDAH. Atende à distância, professor? Primeira pergunta. Eu sei que não tem nada a ver com a aula. É só para saber. Sempre tem a ver. A gente atende online também, através de chamada de vídeo no WhatsApp ou no Google Meet. Ok. Inclusive, minha esposa atendeu nos Estados Unidos recentemente, tanto online, né? Um menino de 6 anos e ela teve grande sucesso no atendimento dele, porque ela conseguiu desenvolver jogos, brincadeiras, parâmetros e atividades, mesmo ele à distância. Algumas só ela e ele no celular, outras ela contou com a ajuda da avó ou da mãe do lado de lá para desenvolvimento de algumas atividades, em que o menino precisava recortar alguma coisa, fazer alguma coisa, ele teve a assistência da mãe ou da avó nesses atendimentos e houve uma resposta. Porque o Miguel, ele começou, né, a fazer terapia, né? O psicólogo, ele levou alta porque ele se expressa muito bem. Tipo assim, se ele tiver de falar alguma coisa, ele vai falar, ele não guarda nada. Mas isso eu já falo com ele desde pequeno. Porque eu sempre falei com ele, filho, o que você estiver sentindo, você fala. Porque a mãe não vai saber se você não falar. Né? Porque houve uma época que ele desenhava assim, escrevia Guel, né? E aí fazia carinha, né? Triste. Então sabia que Guel estava triste. Mas ele não falava por quê. E assim, a gente, tanto eu como o pai dele, a gente conversa com ele sobre isso. Filho, você tem que falar tudo. Tá te incomodando? Você fala. Tá com vontade de chorar? Você chora. Então não prende nada. E isso antes de eu saber que ele tinha TDAH, que ele era uma criança TDAH, né? Mas porque assim, né, como eu falei, a gente foi criado em uma situação muito complicada que a gente não podia se expressar muito. Então, eu não sou, como meu marido fala, você não é nada assim, mole, você é até macho, né? Porque eu sou, né? Eu acho que eu sou mais macho que muito homem. Entendeu? Eu criei uma barreira nisso aí. Então, o que acontece? Eu fiquei muito. Eu nem sei explicar, mas eu não fico esperando nada por ninguém, eu faço as minhas coisas, se eu tiver de chegar para a pessoa, eu falo.
entendeu? Eu sou muito independente, sempre fui muito independente, ao contrário do meu irmão, né? Que meu irmão sempre foi muito mole. Olha, só Jesus. Nem gosto muito de falar do meu irmão, porque eu não gosto de falar da pessoa quando a pessoa não está presente, né? Mas assim, a gente não tem nada a ver um com o outro. Eu e meu irmão somos 11 meses de diferença, porém somos totalmente diferentes. Enquanto meu irmão é dependente de Deus e o mundo, eu sempre fui independente, né? E aí eu sempre falei com ele, filho, fala. Se você tiver vontade de chorar, você chora. Se você quer aconteceu algo, você fala. Então ele depois disso, né, o caso dos desenhos, isso me incomodava muito, porque eu não sabia o que estava passando na cabeça dele, né? A gente começou a procurar saber. E ano passado nós fechamos o diagnóstico de TDAH. Apesar de eu já ter uma certa ideia de ele ter, né? Eu não achava que ele tinha mais alguma coisa, e sim mesmo TDAH. E aí o que acontece? A psicóloga deu alto, porque falou que ele não guarda nada para ele. Ele se expressa muito bem e fala muito bem. Então, né, não, ela falou que futuramente talvez sim, porque quem tem TDAH tem muitos porquês, é muito seguro, enfim. Aí, né, é bom sempre saber por quê. O momento que eu achar. Ele fez até uma avaliação, acho que mês retrasado, né, porque eu tive um problema com uma professora e Miguel se tornou uma criança insegura, coisas que ele não era. Né? Tivemos alguns conflitos, eu tive muitos conflitos com ela, né? Mas graças a Deus houve a troca de professor e hoje meu filho é outro, sabe? Miguel, você vê que ele hoje é uma criança feliz, coisa que para ir para a escola para ele era uma infelicidade. Ele falava que ele estava doente e o mais triste, às vezes ele estava com febre mesmo, sem motivo nenhum. Já estava gerando um problema muito mais sério, né, essa questão. Eu ouvi o senhor falando sobre, às vezes, matemática era uma questão para uma criança, né, difícil, e para outras, né, Miguel não desenha mais, mas ele falava, mamãe, eu não quero ir, isso, né, e aí eu comecei a observar e realmente eu vi que essa professora não estava fazendo bem a Miguel, apesar de todo o meu esforço de mãe, como uma mãe de uma criança típica, como, né, o professor também sabe como que é, porque não é só o medicamento, são as terapias, né? Tem toda uma rede de apoio, porque quem não entende, como os mais velhos, acham que é frescura. Você tem que mostrar aquelas pessoas que não é uma frescura, TDAH, no caso do meu filho, não é um mimo, né? Acontece. Então, tipo assim, quando nós fechamos esse diagnóstico, eu tive que preparar a família toda, né? Até o meu pai. O meu irmão entendeu de boa, porque tem uma cabeça mais aberta. Mas, tipo, o meu pai e minha madrasta entender que Miguel precisaria de medicamento, precisaria de várias coisas, eu tive que fazer um trabalho, sabe, em grupo. E mostrar, e hoje eles falam, nossa, realmente Miguel mudou muito. Então, é assim, é uma luta constante, né, Evandro? Eu não sei quantos anos tem seu filho, mas é uma luta porque a gente tem que estar de olho em tudo, de olho nos profissionais da escola, de olho na professora, de olho em tudo, né? Eu sou muito grato ao Alexandre, né, que ele é o nosso coordenador, que ele é uma pessoa assim que ele nos ouve como professora, né? E ele assiste os alunos. Eu lembro que eu falei assim, Ale, dá uma olhada em Miguel para mim, pelo amor de Deus, nas provas, porque eu não sei o que aconteceu nos testes, que foi ruim. Aí o Alexandre só fez aquele joinha dele. Aí teve, quando a primeira prova que o Miguel veio, ele veio para mim e falou assim, Luana, ele foi muito bem. Ai, Ale, muito obrigada. E tipo assim, ele acolhe a gente. Não é porque, não só as professoras dele, mas todos os alunos. Se a gente chegar para ele e falar, Ale, nós temos um aluno assim, assim, assado, o Ale vai procurar saber. Ele dá esse apoio que não dá. Essa característica do Alexandre é essencial para um bom educador, porque a gente não está em sala de aula para cumprir um programa, essencialmente. A gente está em sala de aula para cumprir o programa da melhor maneira possível para cada aluno que a gente tem, né? E isso é importante. Agora, também, se vocês quiserem, é o momento que vocês precisarem, mesmo que seja para tirar dúvida, a gente ajuda com o maior prazer, tá? Anotem o telefone meu e o da minha esposa. Eu vou passar aqui para vocês agora, tá?
Inclusive, dúvidas que vocês possam ter da matéria, gente, depois que fim da aula, é só mandar mensagem para mim que eu respondo sem problema nenhum, tá? Vocês querem que eu passe o telefone?